Voltamos com o nosso programa Mulheres. Você sofre com problemas na coluna e precisa de cirurgia? Esses problemas podem ser resolvidos usando técnicas minimamente invasivas, deixando apenas uma pequena cicatriz e com uma recuperação sem transtornos. Quem vai explicar tudo pra gente é o Dr. André Evaristo, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, médico do Hospital Sírio-Libanês, membro da Sociedade Brasileira de Coluna e professor da Faculdade de Medicina do ABC. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Por que tem esse nome, cirurgia minimamente invasiva, doutor? Assim, o conceito de minimamente invasiva, na grande maioria das pessoas, eles associam ao tamanho da incisão. Verdade. Na verdade, é um conceito de fazer o procedimento de coluna ou de outras horas com a menor agressão aos tecidos e às partes moles. Ah, tá. Então, a gente tenta também, na grande maioria das vezes, fazer com uma incisão pequena. Mas você pode ter técnicas com incisões maiores e que você também pode considerar como minimamente invasiva. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que toda alteração percebida na coluna exige cirurgia? Mito. Mito. É um mito. A grande esmagadora maioria das alterações que a gente acha nos exames de imagem de coluna não requerem nenhum tipo de tratamento ou requerem tratamentos conservadores, que seriam tratamentos não cirúrgicos. Tá. Só para que os seus telespectadores tenham uma noção, se a gente pegar a população acima dos 65 anos, 80% vai apresentar alguma alteração na ressonância magnética e a gente não opera 80% da população acima dos 65. Tá. Tá? É mito ou verdade que o pós-cirúrgico pode ser tão importante quanto a cirurgia em si? Verdade. Verdade. Eu acho que talvez essa seja uma das perguntas mais importantes e a principal mensagem que a gente veio tentar deixar aqui para os seus telespectadores. A cirurgia é só o primeiro passo, é o passo inicial. Mas o tratamento, para que você tenha uma qualidade de vida na sua coluna a longo prazo, é atividade física, fortalecimento muscular, perda de peso, acompanhamento multidisciplinar. Então hoje não tem como você fazer um tratamento adequado sem pensar numa equipe multidisciplinar. Sim. Você tem a parte de enfermagem, a parte de fisioterapia, você tem os educadores físicos e a parte nutricional. E tudo é importante. Tudo é importante e são importâncias mais ou menos iguais. Não Perfeito. dá para dizer que uma parte sobrepõe a outra. Perfeito. É mito ou verdade que a qualidade de vida do paciente é a mesma depois da cirurgia? É verdade. Ai, que bom. É verdade. Assim, a cirurgia de coluna ela ficou um pouco estigmatizada. Pela ação de profissionais na área que não tem total conhecimento, isso é um problema que a sociedade enfrenta como um todo, eu não vou entrar em detalhes aqui. Perfeito. E o outro, porque esses estigmas vêm de uma época muito antiga em que a cirurgia de coluna não devolve a qualidade de vida ou não tinha as técnicas que a gente tem hoje. Isso é passado. Passado. Hoje o objetivo da cirurgia de coluna é deixar o paciente exatamente como ele era antes de começar a ter o problema. Que maravilha. E na maioria dos casos a gente tem uma revolução total na vida desses doentes. Você tem paciente obeso e que a cirurgia de coluna foi o pontapé inicial para uma cirurgia bariátrica, para uma perda de peso, para o retorno à atividade física. Então hoje é realmente extremamente gratificante você trabalhar com essa população. Boa notícia, né? Obrigado. É mito ou verdade que toda cirurgia de coluna exige muito tempo de recuperação? Mito. Hoje, independente do tipo de cirurgia que você vai fazer, se é uma minimamente invasiva ou uma cirurgia extremamente agressiva, o período de internação vai variar de 1 a 5 dias. Ah, é? Independente? Independente. Pouquíssimas patologias vão requerer mais de 5 dias de internação. Tá. Para os procedimentos minimamente invasivos, a média é de 1 a 2 dias no máximo de internação. A região vai ficar dolorida ou machucada, por assim dizer, em torno de 10 a 15 dias. Que também é pouco tempo, né, doutor? Se falando de patologia de coluna, é muito pouco tempo e o paciente em 30 dias vai estar praticamente reabilitado. Tá. É mito ou verdade que quem tem hérnia de disco precisa operar? Mito. Não Eu precisa? acho que esse é um dos maiores mitos que a gente tem que discutir. Sem dúvida. Assim, sem dúvida nenhuma. Primeiro que a gente usa o termo hérnia de disco como se todas as doenças da coluna fossem hérnias de disco. Não. A grande maioria dos problemas de coluna são as discopatias. São as doenças do disco de vários graus diferentes. A hérnia de disco é só o estágio final. Mesmo assim, existem muitos casos de pacientes com hérnia de disco que conseguem conviver com a doença. Não é que eles vão ficar curados. É que eles conseguem conviver com a doença de uma maneira adequada. Por isso que é super importante a credibilidade do profissional que você está tratando. Sim. Você tem que ter certeza que aquele procedimento é necessário. Não é porque a gente veio pregar aqui que as técnicas minimamente invasivas vieram para revolucionar a medicina que a gente vai sair operando todo mundo. Perfeito. Então, eu acho que esse é um mito que tem que ficar bem esclarecido, porque isso é utilizado como argumentos na saúde em geral.
Então, não são todas as hérnias de disco que precisam de cirurgia. Ótimo. Temos perguntas do pessoal de casa e a gente vai responder agora. Primeira pergunta... temos mais um mito, doutor. Vamos a ele? Vamos lá. Já foi. Toda cirurgia de coluna precisa de parafusos e próteses. Aí também vamos chegar num outro... Exato, é um mito? Mito. É mito? É mito. Assim, olha, hoje, se você for pegar a estatística mundial, 60% das doenças de coluna são tratadas sem nenhum tipo de parafuso ou prótese. 60%? 60%. A grande maioria você consegue tratar de uma maneira, às vezes, microscópio, uma incisão de 3 centímetros, nos piores dos casos, você consegue uma resolução assim, extremamente satisfatória do quadro clínico do doente. Não estou dizendo que eu não faço, eu faço muito parafuso, eu faço muita prótese, mas só para 40% da população que procura tratamento. Por isso que tem que ficar a mensagem, quando você tiver algum desconforto, algum incômodo, procure seu médico com a maior brevidade possível. Porque hoje esses dispositivos de implante, eles ficam reservados para doenças mais graves, em que as cirurgias minimamente invasivas, os outros tipos de tratamento falharam. Perfeito. Então, assim, fica aí a dica de que se tem problema, tem dor, procura um especialista, resolve logo, é a sua saúde que nós estamos lidando aqui. Então, essa brevidade eu acho que é fundamental no bom desenvolvimento. Vamos agora sim às perguntas do pessoal de casa. Mariana pergunta: tenho escoliose lombar degenerativa. A cirurgia minimamente invasiva é indicada neste caso? Como ela é feita? Eu acho que ela escolheu uma pergunta boa, nossa telespectadora. A escoliose degenerativa é um desvio na coluna lombar associado a várias alterações degenerativas. Então você tem hérnia de disco associada, espessamento de ligamento, hipertrofia facetária. Então, assim, é uma doença de uma gravidade maior. Existem casos de escoliose degenerativas que a gente pode ter uma abordagem minimamente invasiva. Tá. Não sei se é o caso da telespectadora, precisaria parar e estudar o caso dela. O que essa imagem nos mostra? Aqui você vê uma protusão, que é um abaulamento. Estão falando que nem todas as doenças da coluna são hérnias. Perfeito. Então aqui você tem um abaulamento, você tem uma protusão com uma compressão da raiz. Isso é uma técnica minimamente invasiva. Essa incisão tem mais ou menos 2 milímetros aproximado. 2 milímetros, é um furinho, não precisa nem dar ponto. Coloca só uma colinha. Doutor André. Aqui, aquela ponteira é uma ponteira... Tudo bem, mas assim, aquela ponteira é uma ponteira que permite com que você faça uma queimadura intradiscal para redução do abaulamento e para retirada de disco, uma incisão de 2 milímetros, anestesia local e sedação. Esse aqui, essa ponteirinha? Essa ponteirinha. Tá. Esse paciente está acordado. Foi operado acordado, só sedado, sem dor nenhuma. Interna de manhã, à tarde vai embora, 30 dias de cinto, o resultado é excelente. Mas doenças no começo. Se a gente deixar evoluir, isso daqui não cabe. A outra imagem, a gente fala dela agora, que apareceu aqui? Podemos falar dela agora. Que é essa imagem? Esse caso é muito legal, esse tipo de técnica, ele vai queimar esse raminho aqui. Ele vai tirar a dor lombar por sobrecarga mecânica de artrose facetária. Então, assim, muito tempo de pé, andando, tem uma dor, uma sobrecarga muscular, a gente não consegue tratar a doença, mas a gente trata a dor. Um furinho? É uma agulha. Bem Também tranquilo. nem precisa de ponto? Não, esse de jeito nenhum, isso daí é só uma picadinha na pele, como se fosse uma injeção. Como se fosse uma injeção? Como se fosse uma injeção. Tá. Próxima pergunta. É enviada pelo Fernando. Operei há mais de 15 anos a hérnia de disco lombar, mas o problema persistiu. Fiquei com uma cicatriz bem grande. Posso optar agora por fazer outra cirurgia? Uma técnica menos invasiva trará mais benefícios? Se sim, quais seriam? Então, Fernando, é bem comum esse tipo de história que ele está contando. Fez uma incisão grande, fez uma destruição muscular grande, ficou uma dor residual. Esse segmento que foi previamente operado por uma técnica aberta, dificilmente a gente vai conseguir aplicar uma técnica minimamente invasiva nesse segmento. Tá. O que é importante ele saber é que talvez o problema dele não venha dessa região como ele associa. Talvez ele tenha outros problemas na coluna que vieram se desenvolvendo. Então, um estudo preciso desse caso, eu consigo te dizer se vai precisar ou não, mas é possível. Tá. Não tem como dizer que não é possível. Essa é aquela paciente que a gente viu anteriormente. Então, aqui o furinho é a ponta de uma caneta. Mas olha, é menor que a ponta da caneta até, né? É uma incisão assim brilhante. Esse tratamento é brilhante. Brilhante. Mas é para doenças no estágio inicial. Tá. Tem que ter essa ressalva, né? Essa ressalva. É no não é estágio para inicial. todo mundo. É no estágio inicial. Tá. Mais uma pergunta. Da Lúcia. Quais os principais tipos de cirurgias minimamente invasivas para a coluna? É semelhante a uma laparoscopia da vesícula? Foi ótima a sua pergunta. A gente vai ter, Lúcia, a gente vai ter bloqueios anestésicos com aplicação de corticoide intramedular ou perimedular ou próximo das articulações, o resultado é excelente. A gente vai ter aquele exemplo que a gente tem, que a gente chama de risotomia, que são as microcirurgias para queimadura dos nervinhos sensitivos, são tratamentos mais para dor.
A gente vai ter, que seria esse lado esquerdo, a gente vai ter esses kits de dissectomia percutânea, ele serve para você fazer a retirada de disco, também com uma incisão de 2 milímetros. Milímetros, como aquela que a gente viu anteriormente. Mas essa daqui é para retirada do disco mesmo, para resolução de problemas maiores. E a gente tem também, como você chamou, acho que você usou o termo laparoscópica, na verdade o termo é endoscópica, que é através de câmera. Aquela laparoscopia é uma câmera que usa em cavidade abdominal. Na coluna a gente também faz através de câmera. São incisões pequenas, em torno de 2 centímetros, e aí você consegue descompressões mais amplas ou tratar doenças de uma gravidade maior com o uso de câmera. Você pode fazer via lateral, Lúcia, ou você pode fazer via posterior, como seria numa barriga através de câmera. E aí sim serviria para o tratamento de doenças, digamos assim, moderadas. Mas aí quem toma essa decisão é o médico? Em conjunto com o paciente. Em conjunto com o paciente? Eu acho que isso é uma coisa que está mudando absurdamente em relação a quando eu fui formado. Então, assim, quando eu me formei, o médico decidia, impunha e o paciente aceitava. Isso. Não é a realidade da nossa população hoje. Olha. Eu acho que cabe ao médico apresentar soluções. E cada pessoa tem o direito de perceber, dentro das vantagens e desvantagens, qual é a melhor solução para ela. Perfeito. Eu acho que cabe respeitar o indivíduo. Tudo mudou, né? Inclusive a medicina. Mudou, inclusive a medicina. Eu preciso agradecer a presença do Dr. André Evaristo. Quem quiser marcar uma consulta com o Dr. André Evaristo pode encontrá-lo no Hospital Sírio-Libanês. Mas você também pode seguir o Dr. André Evaristo nas redes sociais, pelo Facebook, DR de Doutor, DR Coluna André Evaristo, e no Instagram, @dr.andrécoluna. O Dr. André Evaristo é ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. No Face, lembrando, dr.coluna André Evaristo, e no Instagram, @dr.andrécoluna. Muitíssimo obrigada. Até a próxima, viu? Obrigado, eu que agradeço.